Sejam muito bem-vindos ao canal Jardim da Fé. Que bom ter você aqui em mais um encontro, onde buscamos profundidade e significado nas Sagradas Escrituras. Hoje, vamos explorar uma passagem profundamente inspiradora da primeira carta de Pedro, especificamente 1 Pedro 2, 4, 12. Esta passagem nos revela a nossa identidade em Cristo como pedras vivas, sacerdócio santo e povo escolhido de Deus. Ela nos desafia a viver de maneira que reflita essa verdade e a nossa missão de proclamar as virtudes de Deus. Imagine viver cada dia com a plena compreensão de que você é parte de algo maior, que você tem um propósito divino e que sua vida pode refletir a glória de Deus. Vamos juntos descobrir como essas palavras de Pedro podem nos motivar a abraçar nossa identidade em Cristo e a viver de acordo com ela. Vamos ler a passagem de 1 Pedro 2, 4, 12, onde Pedro nos revela a nossa identidade em Cristo e nos chama a viver de acordo com essa verdade. 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva e rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. 5. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro começa falando sobre a pedra viva, que é Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. À medida que nos aproximamos de Cristo, também somos chamados de pedras vivas, sendo edificados como uma casa espiritual. Isso nos revela que nossa identidade está firmemente enraizada em Jesus e que somos parte de algo muito maior, ou uma comunidade espiritual que glorifica a Deus. Pedro nos chama de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso significa que nossa vida e nossas ações são uma forma de adoração a Deus. Pergunte a si mesmo: como minha vida pode ser um sacrifício espiritual a Deus? Como minhas ações diárias refletem minha adoração a Ele? A citação da Escritura que Pedro usa sobre a pedra angular destaca a importância de Cristo como fundamento de nossa fé. Para aqueles que creem, Ele é precioso, mas para os que não creem, Ele é uma pedra de tropeço. Isso nos desafia a refletir sobre a centralidade de Cristo em nossa vida e como estamos construindo nossa vida sobre esse fundamento sólido. Pedro então declara nossa identidade como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Isso não é apenas uma honra, mas uma responsabilidade a anunciar as grandezas de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como estamos cumprindo essa missão em nossa vida cotidiana? Como estamos proclamando as virtudes de Deus através de nossas palavras e ações? Pedro também nos lembra de nossa transformação, a de não sermos povo a sermos agora povo de Deus, de não termos recebido misericórdia a agora termos recebido. Essa transformação é um testemunho da graça de Deus em nossas vidas.
Como essa transformação está moldando nossa identidade e nossas ações. Finalmente, Pedro nos exorta a viver como estrangeiros e peregrinos no mundo, abstendo-nos dos desejos carnais que guerreiam contra a alma e vivendo de maneira exemplar entre os pagãos. Isso significa que nossa vida deve ser uma luz que aponta para Deus, mesmo em um mundo que muitas vezes é hostil à fé. Como podemos viver de maneira que reflete essa luz e glorifica a Deus? Como podemos aplicar os ensinamentos de Pedro em nossas vidas hoje? Primeiro, precisamos abraçar nossa identidade em Cristo. Como pedras vivas, somos parte de uma casa espiritual, com Jesus como nossa pedra angular. Isso significa que nossa vida deve ser construída sobre ele e que somos chamados a viver de maneira que reflete essa verdade. Pergunte a si mesmo: e minha vida está firmemente enraizada em Cristo? Como posso viver de acordo com essa identidade? Em segundo lugar, somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Isso envolve nossas ações diárias, a como tratamos os outros, como usamos nosso tempo e recursos, e como adoramos a Deus em tudo o que fazemos. Pense em maneiras práticas de viver sua vida como um sacrifício espiritual, agradável a Deus. Também devemos proclamar as virtudes de Deus. Como geração eleita e sacerdócio real, temos a responsabilidade de compartilhar a mensagem de Deus com os outros. Como você pode usar suas palavras e ações para proclamar as grandezas de Deus e sua maravilhosa luz? Além disso, somos chamados a viver de maneira exemplar, abstendo-nos dos desejos carnais e vivendo como estrangeiros e peregrinos no mundo. Isso significa que nossa vida deve ser uma testemunha constante da graça de Deus. Como você pode viver de maneira que reflete a transformação que Deus operou em sua vida? E finalmente, devemos lembrar que somos parte de uma comunidade espiritual maior. Nossa identidade em Cristo nos une a outros crentes, e juntos somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus. Como você pode contribuir para a construção dessa comunidade espiritual e apoiar seus irmãos e irmãs na fé? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, e espero que a mensagem de 1 Pedro 2:4-12 tenha inspirado você a abraçar sua identidade em Cristo e a viver de maneira que reflita essa verdade. Assim como Pedro nos exorta, somos pedras vivas, sacerdócio santo e povo exclusivo de Deus, chamados a proclamar as virtudes de Deus e a viver de maneira exemplar. Enquanto refletimos sobre como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, que possamos ser encorajados a construir nossa vida sobre Cristo, a oferecer sacrifícios espirituais, a proclamar a mensagem de Deus e a viver como luz em um mundo muitas vezes hostil à fé. Agora, vamos nos unir em oração, pedindo a Deus que nos ajude a viver essas verdades com fé e coragem. Senhor Deus, nós te agradecemos de todo o coração pela nossa identidade em Cristo como pedras vivas, sacerdócio santo e povo exclusivo teu. Ajuda-nos a construir nossa vida firmemente sobre Jesus e a viver de maneira que reflita essa verdade. Senhor, dá-nos a força e a sabedoria para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a ti em nossas ações diárias. Ensina-nos a proclamar as tuas virtudes e a viver como luz em um mundo que precisa tanto de tua graça e verdade. Ajuda-nos a viver como estrangeiros e peregrinos, abstendo-nos dos desejos carnais e vivendo de maneira exemplar, para que nossas vidas possam glorificar a ti em tudo. Que possamos contribuir para a construção de tua casa espiritual, apoiando e encorajando uns aos outros na fé. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Obrigado por terem se juntado a mim nesta reflexão. Que Deus os abençoe ricamente e que vocês possam viver com confiança e esperança, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Até nosso próximo encontro, mantenham-se firmes na fé e abundantes em amor. Deus abençoe a todos vocês ricamente.